Olá! Começa agora o nosso encontro semanal. Nesta edição você acompanha uma matéria sobre o mês de julho dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus e ainda acompanha o nosso giro da semana. O precioso sangue nos motiva a meditar sobre a oferta total de Jesus pela humanidade. Por esta razão, todo o mês de julho é tradicionalmente dedicado ao preciosíssimo sangue. Os cristãos são encorajados a meditar sobre o profundo sacrifício de Jesus e o derramamento de seu sangue para a humanidade. A piedade popular dedica o mês de julho ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. O sangue que estabeleceu uma nova e eterna aliança, sinal do amor de Deus por nós. Em 1849, o Papa Beato Pio IX instituiu uma festa no dia 1º de julho, com este nome, a festa do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, recordando a misericórdia de Deus que livrou a ele e a Igreja de uma perseguição. Essa festa alcançou uma notoriedade entre o povo de Deus e São João XXIII chegou a escrever uma pequena carta encorajando esta devoção com as ladainhas, as orações no mês de julho. Com a reforma litúrgica, decidiu-se unir essa festa com a festa do corpo de Cristo. Atualmente se chama Festa, Solenidade do Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, unindo assim o mistério eucarístico em uma só festa, no contexto da tentativa de dar relevo à história da salvação, ao mistério como um todo, e nem tanto às particularidades. É lícito, contudo, e pode ser muito saudável para a fé, nos dedicarmos na piedade aos aspectos específicos que ao longo da história também suscitaram devoção e fé de tantas pessoas. O sangue já aparece na Sagrada Escritura como sinal de libertação desde o Êxodo. Na noite da Páscoa, os filhos de Israel imolaram um cordeiro por família e passaram o sangue nas portas. Aquele era o sinal para que o anjo libertador não matasse os filhos dos judeus e somente ferisse ao povo egípcio. Dali surge como que uma corrente de tradição na Sagrada Escritura em volta do sangue. Na liturgia judaica, o sangue do cordeiro imolado e oferecido a Deus pelo sacerdote era aspergido sobre o povo em sinal de purificação. Cristo, na última ceia, deixou para nós o sinal da sua oferta, do seu sacrifício de amor para a nossa salvação e salvação do mundo inteiro, sob a espécie do pão e do vinho, que se tornam o corpo e sangue seu. Em cada Santa Missa nós renovamos, tornamos presente esta oferenda de louvor, o sacrifício de louvor de Jesus Cristo. E, portanto, adoramos a Jesus Cristo presente no cálice, sob a espécie do vinho, mas em verdade o seu sangue. Atualmente, além da festa do Santíssimo Corpo e do Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo, Corpus Christi, chamado assim, nós também podemos celebrar a missa votiva ao Preciosíssimo Sangue em qualquer dia de semana em que não exista uma memória obrigatória ou outra festa mais importante. Os textos são muito belos e recordam que a nossa salvação se deu pelo derramamento do sangue de Cristo. Pedem para nós a renovação de vida a partir da celebração deste mistério. E mais ainda, que nós, tendo sido alimentados por essa bebida salutar, que tenhamos em nós uma torrente de água viva a partir do sangue de Cristo em nossas vidas. Portanto,
se pede não somente uma renovação para a nossa vida, mas que essa renovação se torne um dom de amor para a vida do nosso próximo, assim como foi a vida de Cristo que se ofereceu para a nossa salvação. Agora você fica por dentro dos acontecimentos em nossa arquidiocese, na Igreja do Brasil e também no mundo no nosso Giro da Semana. Na tarde do último sábado, 22 de junho, aconteceu no Centro Pastoral Dom Antônio o encontro do arcebispo de Goiânia, Dom João Justino, com agentes da Pastoral da Comunicação. A reunião, organizada pela Secretaria de Comunicação e Secretariado para Evangelização, teve como objetivo reunir um membro indicado pelo vigário forâneo de cada uma das 23 foranias distribuídas nos 5 vicariatos, na qual se estrutura a arquidiocese. Essa foi a primeira reunião do grupo que irá formar a Comissão para a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Goiânia. Começou na última sexta-feira, 28 de junho, e vai até o dia 7 de julho, a festa em louvor ao Divino Pai Eterno. Esse ano, a festa terá o tema Pai Eterno, a vós a nossa oração. Durante os 10 dias da Romaria, os fiéis serão convidados a meditar a oração do Pai Nosso. A grande festa em louvor ao Divino Pai Eterno 2024. Pai Eterno. De 28 de junho a 7 de julho, em Trindade, Goiás. Participe! O óbolo de São Pedro é uma oferta que pode ser pequena, mas tem grande valor simbólico. É uma maneira concreta de fortalecer nosso senso de pertença à Igreja e nosso amor pelo Bispo de Roma, que preside todas as igrejas na caridade. Rezemos pelos aniversariantes da semana. No dia 29, o padre Jailson Dias celebra o seu aniversário natalício. No dia 30, o padre Francinaldo Alves comemora mais um ano de vida. No dia 1º de julho, o padre Adriano José e o padre Everson de Faria celebram seu aniversário natalício. No dia 2, o frei José Basto comemora mais um ano de vida. E no dia 5, o padre Antônio Donizete Guimarães e o padre Manuel Rodrigues celebram seu aniversário natalício. Parabéns para todos os aniversariantes da semana e também para você aí de casa que comemora mais um ano de vida. Desejamos felicidades e que a paz de Cristo esteja sempre com você. E no próximo bloco você vai entender um pouco mais sobre a solenidade de São Pedro e São Paulo. O nosso intervalo é rapidinho, não sai daí. No próximo domingo, 30 de junho, a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro Papa, e Paulo foi de perseguidor à conversão. Acompanhe. A Igreja celebra a festa dos apóstolos Pedro e Paulo, segundo o calendário litúrgico, no dia 29 de junho. No Brasil, esta festa
em categoria de solenidade, transferida para o domingo seguinte, para favorecer a participação dos fiéis nas celebrações. Nós conhecemos estes apóstolos pelas páginas do Novo Testamento. Simão Pedro, nós vamos encontrá-lo nos 4 evangelhos. Muitas notícias suas, desde o chamado à beira do lago de Genezaré. Paulo, nós vamos encontrar a história de sua conversão a partir do capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos encontramos muitas notícias também de Pedro. Paulo nos deixará muitas cartas, escritos preciosíssimos sobre o início das comunidades cristãs, o desenrolar da vida da igreja logo após a ressurreição do Senhor. Vamos encontrar tantos detalhes e ensinos nos escritos de São Paulo. Também há cartas atribuídas a Pedro. Nós, ao celebrarmos a solenidade desses apóstolos, olhamos para o testemunho de sua fé. Ambos foram martirizados em Roma, onde encontramos as igrejas onde estão depositados os seus restos mortais. Assim, a Basílica de São Pedro, em Vaticano, ela está construída sobre o túmulo de Pedro, podemos dizer assim. E a Basílica de São Paulo, fora dos muros, também lá foram encontrados os restos de São Paulo. Quero chamar a atenção para a importância de pensar o ministério destes 2 apóstolos chamados colunas da igreja, num tempo em que falamos da igreja em saída. Eles foram os primeiros e grandes, gigantes da fé, para mostrar esse movimento apostólico. De fato, a palavra apóstolo significa enviado. E eles abraçaram esta causa e saíram em missão. Exatamente por isso, derramaram sangue em outras terras, no território italiano, hoje, precisamente em Roma. Quando a Igreja fala, nesse tempo, da missionariedade, falamos tanto de igreja em saída, podemos nos inspirar na disponibilidade missionária de Pedro e Paulo. Paulo é chamado o apóstolo das nações, mas também Pedro colocou-se como um missionário. Assim rezemos e celebremos a festa destes apóstolos em comunhão com esse projeto que vem das páginas do Evangelho, mais precisamente do coração de Jesus Cristo, que os enviou. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho. Nós aqui estamos hoje porque os apóstolos abraçaram este mandato de Jesus. Queremos nós também obedecer ao Senhor e continuar na história, indo ao encontro dos irmãos para anunciar a boa nova do Evangelho. Na audiência geral da última quarta-feira, 26 de junho, o Pontífice dedicou sua catequese ao Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, promovido pela ONU desde 1987. O tema deste ano é a evidência clara, investir na prevenção. Hoje si celebra la giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di drogas. Hoje celebramos o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1987. O tema deste ano é a evidência clara, investir na prevenção. San Giovanni Paolo II ha affermato que l'abuso di droga impoverisce. São João Paulo II afirmou que o abuso de drogas empobrece todas as comunidades onde está presente. Diminui a força humana e a fibra moral. Isso prejudica os valores estimados. Destrói o desejo de viver e contribuir para uma sociedade melhor. Isso é o que faz o uso
o abuso e uso de drogas. Mas lembremos-nos ao mesmo tempo que cada tóxico-dependente traz consigo uma história pessoal diferente, que deve ser ouvida, compreendida, amada e, na medida do possível, sanada e purificada. Mais do que nunca, elas continuam a ter uma dignidade enquanto pessoas filhas de Deus. Todos têm uma dignidade. No entanto, não podemos ignorar as intenções e más ações dos distribuidores e traficantes de drogas. São assassinos. Papa Bento XVI usou palavras severas durante uma visita a uma comunidade terapêutica. Assim dizia o Papa Bento: digo aos que comercializam a droga que pensem no mal que estão provocando uma multidão de jovens e de adultos de todos os segmentos da sociedade. Deus vai lhes exigir satisfações. A dignidade humana não pode ser espezinhada dessa maneira. E a droga espezinha a dignidade humana. A redução da dependência de drogas não pode ser alcançada por meio da liberalização do seu consumo. Essa é uma fantasia, como foi proposto ou já implementado em alguns países. Se libera e se consome mais. Tendo conhecido muitas histórias trágicas de tóxico-dependentes, das suas famílias, estou convencido de que é moralmente necessário pôr fim à produção e ao tráfico dessas substâncias perigosas. Quantos traficantes de morte existem? Porque traficantes de drogas são traficantes de morte. Quantos traficantes de morte existem? Movidos pela lógica do poder e do dinheiro a qualquer custo. E essa praga que produz violência e semeia sofrimento e morte exige um ato de coragem de toda a sociedade. A produção e o tráfico de drogas também têm um impacto destrutivo na nossa casa comum, por exemplo. Isso tem se tornado cada vez mais evidente na bacia amazônica. Outra forma prioritária para combater o abuso e o narcotráfico é a prevenção. Se faz promovendo maior justiça, educando os jovens para os valores que constroem a vida pessoal e comunitária, acompanhando quem está em dificuldade e dando esperança para o futuro. Nas minhas viagens, nas diversas dioceses e países, pude visitar diversas comunidades de recuperação inspiradas no Evangelho. São um testemunho forte e esperançoso do empenho dos sacerdotes, das pessoas consagradas e dos leigos em pôr em prática a parábola do bom samaritano. Do mesmo modo, sinto-me confortado pelos esforços empreendidos por diversas conferências episcopais para promover legislação e políticas justas relativas ao tratamento das pessoas dependentes do consumo de drogas e a prevenção para deter esse flagelo. Como exemplo, gostaria de destacar a rede da Pastoral Latino-Americana de acompanhamento e prevenção das dependências PLAPA. O estatuto dessa rede reconhece que a dependência do álcool, das substâncias psicoativas e de outras formas de dependência, pornografia, novas tecnologias, etc., é um problema que nos afeta indistintamente, para além da diversidade dos contextos geográficos, sociais, culturais, religiosos e etários. Não obstante as diferenças, queremos nos organizar como rede, partilhar experiências, entusiasmo e as dificuldades. Menciono também os bispos da África Austral, que em novembro de 2023
Convocar um encontro sobre o tema, capacitar os jovens como agentes de paz e de esperança. Os representantes da juventude presentes na reunião reconheceram aquela assembleia como um marco significativo para uma juventude saudável e ativa em toda a região. Nossa dica da semana é uma série documental da TV Aparecida, Desafios da Igreja. A repórter Camila Moraes e a equipe de jornalismo foram até o Rio Grande do Sul para mostrar o impacto das enchentes no estado gaúcho, que provocou danos em 471 municípios. A gente não conseguiu nada. Perdemos tudo de novo, pela terceira vez. Todos esses anos que eu fiz, toda essa construção, de umas horas ali foram água abaixo, né, destruídos. Para recomeçar isso tem muito custo, né? Mas aí quando começou a chover e o rio foi até um ponto, depois parou, aí depois veio a água mesmo, aí não tinha mais como sair, né? Nesse lugar que a gente viu aí, que a água sobe, sei lá, se pode vir outras enchentes até maiores do que essa, né? E leva casa, leva construção, não tem nada de seguro aqui, né? É um impacto muito forte na questão mental, para aceitar isso. Minha casa acabou. Minha casa simplesmente só sobrou a estrutura, né? O que tinha dentro, todos os sonhos foram embora, tudo, não sobrou nada. De onde tirar força para recomeçar? A esperança, a fé, o amor do próximo, o amor da tia, do tio, do irmão, do vizinho, do desconhecido. Não é fácil tu perder tudo e tu acreditar que ainda tem um Deus te vendo, sabe? Que Ele ainda está do teu lado. O nosso mundo, às vezes, tende a se deixar levar por ideologias X ou Y. Mas nós precisamos generosidade, eu diria assim, magnanimidade de pensamento, de coração e de fé. Para mim foi um trabalho maravilhoso, uma experiência maravilhosa, né? Porque eu sempre gostei de estar com o público, né? Trabalhei com o público e para mim essa experiência aqui na paróquia foi a melhor de todas. A tragédia é horrível, mas a experiência do voluntariado tem sido muito bonita. Eu, no caso, não estou na enchente, não pegou na minha casa, mas a gente sente muito por todos, como se fosse com a gente. Como fosse Sim. com a gente, com a nossa família. A gente se organizou sem saber, né? Porque foi mesmo que ir para uma guerra sem ter treinamento. O nosso encontro vai ficando por aqui, mas continue nos acompanhando pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Eu quero adorar o meu Senhor, diante dele vou prostrar meu coração. Eu quero adorar o meu Senhor, diante dele vou prostrar meu coração. E eu te louvo, meu Senhor, meu Deus. Te agradeço por estar aqui.
entrego minhas dores, meus impossíveis. A todo instante em mim